Deus quem os levou a pensar assim, pois Ele os chamou para serem livres. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado. Irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, por que continuo a ser perseguido? Se não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Esses sujeitos que os perturbam deveriam castrar a si mesmos. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre se mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Feche seus olhos para a gente orar. Deus, nós estamos aqui prostrados diante do Senhor, humildemente, porque nós sabemos que o Senhor é soberano. Nós confiamos na graça do Senhor. E se nós estamos aqui, é porque nós somos dependentes de Ti, Pai. Então a minha oração, a nossa oração é: fale conosco, Deus. Transmita-nos aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Não nos deixe, meu Pai, continuar no engano. Não nos deixe sair daqui sem banquetear junto contigo, sem desfrutar do banquete que o Senhor tem para nós nessa noite. Fala conosco, em nome de Jesus, Pai. É o que eu encarecidamente o peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse estudo de Gálatas, ele tem sido, de fato, uma série de sermões que tem falado muito ao meu coração. Hoje eu quero falar com vocês sobre vivendo a verdadeira liberdade. Falar sobre liberdade é um tema bastante filosófico. E todos nós ansiamos pela liberdade, né? É muito falado aí nos nossos dias hoje, né? Sobre liberdade de expressão, sobre liberdade humana. O fato é que nós, desde criança, nós anseiamos a dependência, né? Quando adolescente, nós buscamos a autonomia, né? Quem tem filho adolescente aí sabe como é difícil. Quando nós somos jovens, nós lutamos por direitos, queremos ter voz, queremos ter espaço, gostamos de participar de movimentos, né? Vocês podem perceber que os movimentos estudantis são os movimentos mais fortes nas universidades. E quando adultos, lutamos para fazer aquilo que nós queremos, né? A gente tem até uma brincadeira que o homem, quando ele é adolescente, criança, jovem, o pai e a mãe mandam. Ele casa, a mulher manda. Brincadeiras à parte, nós sempre queremos ter a liberdade de fazer aquilo que a gente quer, de fazer aquilo que a gente pensa. Mas o fato é que a humanidade, ela se esquece de que ela nunca é totalmente livre. Nós nunca somos totalmente livres, irmãos, a não ser em Cristo Jesus. Antes de conhecer a Cristo, nós somos escravos do pecado. Capítulo 5 de Gálatas, mais na frente, nós vamos ver isso. Que há uma guerra, onde a carne e o espírito militam um contra o outro incessantemente para ver quem nos domina. E é interessante o apóstolo Paulo expressar de forma clara que a gente não precisa fazer nada para que a carne fale no nosso coração, é só a gente ficar quieto. Se a gente não buscar a Deus, a carne vai falar, o pecado vai tomar conta. Ao longo da história, o tema liberdade sempre foi debatido. Sócrates, 469 a.C., ele vai dizer que o homem livre é aquele que consegue dominar os seus sentimentos, seus pensamentos e a si próprio.
Platão, ele vai dizer que a opção de cada indivíduo é viver na virtude, em consequência da moral ou não. Isso é liberdade. Nietzsche vai dizer que o homem livre é aquele que se desprende dos moldes e se volta para si mesmo. Olha só. Se identifica e se lança à vida com todas as suas nuances, seja elas belas ou trágicas. Vocês perceberam que cada definição desses filósofos sempre cai em satisfazer os seus desejos humanos? Vocês perceberam isso, queridos? Isso não é liberdade. Santo Agostinho, outro filósofo, só que cristão, ele vai dizer que a liberdade, ela liberta. No sentido de que o ser humano se vê afastado do pecado, afastado de si mesmo, conseguindo controlar-se pelo poder do Espírito, uma graça divina que opera e o tira da escravidão. Santo Agostinho, sim, conseguiu definir a liberdade. Liberdade não é satisfazermos os nossos desejos, não é fazer o que eu quero, até porque para tudo há um limite. E nós vamos ver no texto, no final de Gálatas, do texto que nós lemos, verso 15, que o apóstolo Paulo limita a liberdade pelo amor, pelo próximo. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade... Vamos lá de novo, que não ficou bonito. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Amada igreja, quem é a verdade? Amada igreja, quem é a verdade? Jesus, meus irmãos. O próprio Santo Agostinho, no seu livro Confissões, ele vai dizer que a liberdade que adoramos era meramente ser um homem fugitivo. Meus queridos irmãos, não há liberdade fora de Cristo. E o que o apóstolo Paulo vem tratando ao longo dessa carta é de que nossos esforços para agradar Deus, os nossos esforços para nos satisfazermos, eles são todos vãos. Sabe por que muitas vezes você está cansado? Porque você tem lutado com suas próprias forças. Sabe por que muitas vezes você está cansado e cansada? Porque você tem corrido, sabe o que, meu querido e minha querida? Atrás do vento, como o sábio vai dizer em Eclesiastes. Você não está correndo atrás da verdade. Você não está gastando a sua vida naquilo que vale a pena, que é Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele vem destacar para a gente alguns pontos importantes para a gente pensar sobre essa questão de liberdade, sobre viver essa liberdade. E a primeira é que permaneça firme na liberdade da graça. Liberdade, a gente não conquista liberdade, irmãos. A gente não tem a liberdade pelo esforço. A gente não tem liberdade por guerra. A gente não consegue guardar a liberdade. Sabe por quê? Cristo já te libertou, ponto final. Cristo já nos libertou. E é interessante o apóstolo Paulo falar sobre, dos versos 1 ao 6, ele vai trabalhar essa ideia, e a ideia de Paulo não é falar sobre salvação aqui. Paulo não está tratando sobre salvação. Paulo está tratando sobre permanecer na graça. E eu pensando e refletindo sobre isso, meus irmãos, eu percebi que é um ponto sensível. Sabe por quê? Nós, seres humanos, somos muito tendenciosos a acharmos de que nós somos bons naquilo que fazemos, naquilo que queremos. Nós somos muito bons, nós achamos isso. Nós achamos que nós merecemos. O apóstolo Paulo vem tratar aqui sobre permanecer. Irmãos, uma das coisas mais difíceis que o ser humano pode ter não é alcançar o objetivo, seja ele qual for, mas é permanecer no topo, né? É permanecer lá em cima. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo vai usar duas ilustrações, e uma delas é sobre atletismo, esporte. Eu amo esportes, irmãos, amo esporte.
E é muito difícil a gente ver um time de futebol, um atleta dominar por muito tempo. Ele pode chegar ao ápice, a conquista, a medalha, o título. Só que muitas vezes relaxa, confia em si próprio, para de treinar, para de buscar. E isso faz com que eles percam tudo que conquistaram. E a ideia de Paulo aqui é: vocês já estão em Cristo, vocês já foram libertos. É por isso que no capítulo 1 de Gálatas, o apóstolo Paulo vai dizer: olha, eu me espanto com vocês. Eu fui até a região de vocês, a região da Galácia, preguei o Evangelho, falei do Evangelho de Cristo, preguei Cristo, vocês receberam Cristo, mas vocês se desviaram, não da salvação, mas começaram a se desviar pela força humana, a achar que vocês conseguem, a achar que é o esforço. É por isso que aqui Paulo está dizendo: olha, permaneçam. Vocês já foram, agora permaneçam. João Calvino, ele vai dizer que sobre nós nos acharmos bons, é porque nós somos uma fábrica de ídolos. E o nosso maior ídolo somos nós mesmos. Nós casamos para ser felizes, nós queremos coisas boas para que a gente esteja feliz, nós queremos estar com saúde para sermos felizes. Tudo gira em torno de nós mesmos. E no Evangelho não há espaço para o eu. Porque o centro do Evangelho, o centro da salvação, o centro da graça, se chama Jesus Cristo. Não volte para as armadilhas da escravidão. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Prestem atenção. Olha o apóstolo Paulo chamando a atenção desses irmãos. A ideia de Paulo aqui é falar para eles: ei, olhem para mim. Por que vocês estão se aventurando por essa vereda, por esse caminho? Eu, Paulo, lhes digo: se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Volto a dizer: todo aquele que se deixar ser circuncidado deve obedecer toda a lei. Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Paulo começa esse discurso de forma forte, né? De forma bastante enfática. Paulo começa o discurso de forma bastante contundente. Cristo te libertou. E qual é o propósito da liberdade? Que nós possamos viver essa liberdade. Não faz sentido, irmãos, você dizer que recebeu Cristo, que vive na graça e continuar vivendo segundo os padrões humanos, segundo os preceitos humanos e segundo os rudimentos humanos. Não faz sentido. Não tem lógica isso. Eu posso simplificar essa questão de lei para vocês aqui. Sermões passados, o apóstolo Paulo ele tentou de várias formas ilustrar o que significava a lei, ilustrar o que significava a escravidão da lei. Por último, no último domingo, ele vai usar uma analogia muito conhecida e muito vivida pelos judeus, que era a história do pai da fé, Abraão. Pega o filho, Isaque, Ismael, e vai mostrando essa ideia de escravo, liberdade, promessa, confiança. Para resumir o sermão de domingo passado, o que Deus quis trabalhar conosco e com essa igreja é: se vocês confiaram em mim, por que agora vocês querem lutar com as próprias forças de vocês? Eu não prometi que ia dar um filho, Abraão? Por que você quis dar o seu jeitinho? Eu não prometi para você? Por que você quer dar o seu jeito? Por que você quer lutar com as suas forças? Preste atenção nisso, queridos. Olha só, olha aqui para mim. Condenação da lei. É isso que Paulo está querendo mostrar para a gente, que nós somos libertos. Do poder do pecado e da obrigação de cumprir preceitos, rituais que Jesus já cumpriu. Meus irmãos, eu fico assustado. Hoje eu estava até falando com a Kelly. Assustado e triste, chateado.
Aqui na nossa igreja a gente tem um zelo tão grande pela pregação do Evangelho. Uns cursos, uns sermões. E a gente ainda consegue ver pessoas do nosso meio, escutando pastores que, mais na frente eu vou até falar sobre isso, que Paulo fala sobre isso, sobre os falsos mestres, crendo em mentiras, preferindo acreditar que o esforço humano vai dar alguma coisa, preferindo acreditar em promessas falíveis e desse mundo. Eu lendo esse texto, eu consigo sentir o mesmo sentimento de Paulo. É como se Paulo tivesse atônito, dizendo, olha, mas não faz sentido você receber Cristo, ser liberto e querer continuar vivendo a vida do passado. E aqui Paulo está falando de religiosidade, de legalismo. E o legalismo nada mais é do que força humana, rituais, sabe? Campanha não sei para quê, vamos ungir tal coisa, vamos andar 3 quilômetros, vamos nos autoflagelar. Meus irmãos, isso a gente não vai ter o favor de Deus, porque o favor de Deus é Cristo Jesus. Não é por meio disso. Não é a superstição. No verso 2, Paulo diz isso. Se vocês creem assim, Cristo não se aproveita. Não tem sentido Cristo. Não tem sentido Cristo ter se entregado naquela cruz, meus irmãos. Não tem sentido Cristo ter falado para o Pai, Pai, os perdoa, porque eles não sabem o que fazem. John Stott, no livro A Cruz de Cristo, ele vai dizer que a tentativa de acrescentar algo à obra de Cristo é negar a suficiência da obra salvífica na cruz. Seja qual acréscimo for, aqui no texto que Paulo está lutando para que esses irmãos entendam, era a circuncisão. Ou seja, a circuncisão funcionava como uma marca. Como uma marca para mostrar que somos parte da família, da aliança. Hoje nós temos o batismo, que é essa marca que todos nós carregamos. Fazemos parte da família, da aliança. Tiago, no capítulo 2, no verso 10, ele vai dizer o seguinte, preste atenção nesse texto. Quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos eles. Sabe o que isso significa, irmãos? Eu já falei isso aqui outras vezes aqui na igreja. A lei, ela tem 3 princípios fundamentais. Primeiro, mostrar o alto padrão de Deus. Mostrar como o nosso Deus é santo. Como Ele é grande. Segundo, mostrar que nós somos falíveis, que nós somos pequenos, que nós não vamos conseguir cumprir a lei. É por isso que era feito o sacrifício ano após ano, vocês se lembram? Vocês se lembram disso? Era feito sacrifícios mensais, anuais. O autor aos Hebreus, no capítulo 13, vai dizer que Jesus é o sacrifício de uma vez por todas. E terceiro, a lei, ela mostra que eu e você, nós precisamos de um Salvador. Um Cordeiro que vai morrer, santo, que vai entregar a vida por nós. E através dele, nós seremos salvos. Qual é o único que consegue cumprir toda a lei, queridos? Quem é, queridos? Em Cristo nós somos mais? Em Cristo eu sou cumpridor da lei. Em Cristo você é cumpridor da lei. Meus irmãos e minhas irmãs, Cristo te libertou completamente. Você deve permanecer firme nessa liberdade, então. Rejeite qualquer sistema que tente te aprisionar com rituais humanos. Não acrescente nada à cruz de Cristo. Não tente merecer o amor de Deus, porque não há nada que você possa fazer para merecer o amor de Deus. Viva a leveza da graça, a leveza do amor da cruz. Viva sem o peso do pecado. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meus queridos, quando o Espírito Santo nos domina, nós vamos viver a verdadeira expressão do amor.
nos versos finais, 5 e 6, é interessante que Paulo vai usar uma expressão, seja ela traduzida como expressa ou atua, que traz a ideia para nós de energia, que é o que ele vai dizer no verso 6. Ele vai dizer o seguinte: o que importa é que a fé seja expressa ou atue pelo amor. Sabe por que Paulo está nos lembrando disso, irmãos? Porque a maior expressão de amor foi a cruz de Cristo. Sabe quando você vive numa relação, seja ela conjugal, seja ela de amizade, familiar, e parece que a todo momento você precisa ficar fazendo algo para que você mereça a atenção daquela pessoa? Alguém aqui já viveu isso? Não é ruim, irmãos? Bate aquela insegurança, né? Imagina só, você viver com uma pessoa do seu lado, na sua casa, onde você sempre tem que pisar em ovos, porque você não sabe. Aí parece que sempre você tem que fazer algo para merecer o amor dela, o amor dele. E a lei, ela era isso, para mostrar aqueles 3 princípios que eu falei para os irmãos. Mas a lei, ela tem uma função fundamental, que é apontar para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Nele nós vemos amor. Em Cristo nós vemos compaixão. Em Cristo nós vemos misericórdia. Quantos de nós, meus irmãos, chegamos arrebentados diante de Cristo, com mazelas, feridas emocionais, complexos. Quantos de nós chegamos diante de Deus sem sonhos, achando que a gente era a pior pessoa do mundo, e de fato somos. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós não encontramos, chega para lá. Nós não encontramos as costas viradas. É pelo contrário. Eu e você, nós encontramos amor. Nós encontramos abraço. Nós encontramos carinho. Nós encontramos aceitação. Nós recebemos um chamado: venha, filho. Venha todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu darei descanso para você. Meu irmão e minha irmã, olhe aqui para mim. Se você encontrou o amor de Cristo, você vai ter amor para servir. Você vai ter amor para perdoar. Você vai ter amor para acolher. Você vai ter amor para suportar. Você vai ter amor para ajudar. Você vai amar sem interesse. Uma das coisas mais feias que eu vejo é quando eu percebo a igreja tratando pessoas melhores do que as outras. No nosso meio não pode ter isso, queridos. No nosso meio todos nós somos iguais, meros pecadores, banhados, lavados pela graça de Cristo. Na prática, meus irmãos, quando nós vivemos essa liberdade que o amor da cruz nos traz, quando você falha, não corre para o medo, corra para o Jesus Cristo. A graça te chama para perto, ela não te chama para longe. Quando a culpa tentar falar mais alto na sua vida, lembre-se que a sua identidade não está no seu desempenho, mas ela está na obra perfeita de Cristo Jesus. Quando alguém te ferir, você não reaja com dureza, mas reaja com amor. Quando alguém bater na sua face, dê o outro lado. Quando alguém te machucar, diga como Jesus: Pai, perdoa-os. Quem foi liberto, quem vive a liberdade do amor de Cristo, meus irmãos, ele vive leve. Leve. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se confessais os vossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para te perdoar de todo pecado e te purificar de toda injustiça. Meu irmão e minha irmã, se você tem vivido no aprisionamento da culpa,
no aprisionamento do medo, na prisão, nas amarras que o inimigo tem jogado na sua vida. Olha aqui para mim, meus irmãos, saia disso. Olhe para a cruz, olhe para o amor, olhe para o amor de Jesus Cristo por você e diga para Ele: Pai, eu quero viver a liberdade em Ti. Eu quero viver a liberdade que o Senhor traz. Meus irmãos, cuidado. Essa é a segunda atitude, cuidado com as influências que nos desviam do Evangelho. Ah, meus irmãos, e isso cai no que eu falei agora há pouco. São tantas vozes hoje, tantas vozes. A gente abre as redes sociais, tem alguém pregando, tem alguém vendendo curso, tem alguém querendo te ensinar como viver a vida cristã, tem alguém querendo te ensinar como fazer devocionais, tem alguém querendo te ensinar como criar os seus filhos. Hoje tem curso para tudo, irmãos. Mas uma coisa é certa, todos nós somos influenciáveis, todos nós. E o ponto aqui é, esse é o perigo, por quem você está sendo influenciado. Eu sempre compartilho com os meus amigos pastores que rede social, ao mesmo tempo que é uma bênção, é um perigo gigantesco. Porque hoje nós pastoreamos a igreja, entretanto, vocês estão escutando sermões em outros lugares. E aí que me chateia, quando eu vejo o irmão da igreja repostando na rede social uma fala de um pastor que, meus irmãos, não dá. E é o que eu vou falar daqui a pouco, o perigo. Preste atenção aqui em mim. O perigo não... Preste atenção, para vocês entenderem essa frase. O perigo não está na mentira total, mas o perigo está na meia-verdade. O perigo não está na heresia, porque a gente sabe o que é heresia. O perigo está naquilo que nos deixa confortáveis. Opa, que legal essa mensagem. Eu sou o centro do coração de Deus. Oxe, gostei disso, Tiago. Rapaz, Deus vai realizar todos os meus sonhos. Quem não gosta de ouvir isso, irmão? O que Paulo está dizendo aqui para essa igreja, e eu vou elucidar para os irmãos aqui. Paulo ele tinha pregado para essas igrejas da região da Galácia, que era uma região grande. E depois que Paulo saiu dessa igreja, dessa região, veio judaizantes. O que significa isso? Alguns estudiosos vão dizer que até eram cristãos esses judaizantes. E eles vieram com duas falas, e Paulo vai se defender dessas falas. Uma delas era: olha, vocês, beleza, Cristo, ok, mas vocês precisam fazer mais alguma coisinha. E essa mais alguma coisinha não soa como estranho para nós, porque a gente sempre escuta isso, né? Você quer seu trabalho? Opa, mas você precisa. Ah, você quer merecer o amor de alguém? Mas você precisa. É sempre isso, né? Eu preciso fazer mais alguma coisa. Paulo tinha pregado a salvação pela graça em Cristo Jesus. E os judaizantes tinham falado: ok, mas vocês precisam circuncidar-se. E agora eles levantam uma falácia sobre Paulo. Eles dizem: mas vocês não sabem que o próprio apóstolo Paulo prega isso também? Paulo prega isso. Paulo prega que devemos nos circuncidar. E aí Paulo começa... eu gosto muito dos escritos de Paulo, porque Paulo ele tem um jeito maravilhoso de nos envolver naquilo que ele quer falar. Paulo ele sempre introduz a sua fala mostrando para nós algo, ilustrando algo prático, ilustrando a vida. E ele começa dizendo no verso 7 o seguinte: olha, vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Vocês percebem que agora Paulo joga para que o povo pense? E agora eu jogo para vocês. Vou imitar Paulo. Vocês estão correndo bem. Mas quem impediu vocês de continuar na corrida e na corrida da verdade? Quem tem enganado vocês? Paulo continua dizendo e respondendo: certamente não foi Deus quem os levou a pensar dessa forma, ou pensar assim, pois Ele os chamou para serem livres.
um pouco de fermento leveda ou se espalha por toda a massa. Paulo usa a metáfora agora bem dolorosa, que é o que eu falei para os irmãos, que é a corrida. A expressão descreve que os Gálatas, como cristãos, haviam iniciado bem essa corrida, estavam bem na vida cristã, estavam alegres, uma fé firme, clareza do Evangelho. Eles tinham entendido a graça, mas num determinado momento estavam sendo seduzidos pelo legalismo. Meus irmãos, ser seduzido pelo legalismo é muito fácil. Se a gente fazer uma campanha aqui de 7 quartas-feiras, meus irmãos, para conseguir derrubar as muralhas e você conseguir sua promessa, isso aqui lota. O Evangelho não é sobre conquista humana. O Evangelho não é sobre satisfazer os nossos desejos. Isso não é Evangelho. Fritz Heinecker, ele vai dizer que o quadro é de um corredor que deixou o seu progresso ser bloqueado, ou que ainda está correndo, mas correndo agora devagar. Ele não está correndo no mesmo ritmo. Eu acho que os mais novos aqui não vão se lembrar, mas os mais velhos vão. Vocês se lembram da Olimpíada de 2004? Se eu não me engano, acho que foi em Atenas, que tinha um atleta brasileiro, maratonista, Vanderlei Cordeiro de Lima. Vocês se lembram disso? Que ele estava em primeiro lugar na maratona, ia ganhar a maratona, medalha de ouro, aí entra um maluco, e era padre, viu, Tiago? Esse que entrou lá era padre. Entrou um maluco, pega o Vanderlei Cordeiro de Lima, tira da corrida. Meus irmãos, leva ele para o meio do povo e vira uma bagunça ali, de repente o Vanderlei Cordeiro de Lima sai correndo de novo. E ele chega em terceiro lugar, ganha medalha de bronze. Ele ficou mais falado, mais famoso, recebeu mais honras do que aquele que ganhou medalha de ouro. Sabe qual é a lição que nós tiramos do que Paulo está falando e do que aconteceu com Vanderlei Cordeiro de Lima? Não é sobre seu primeiro, sobre seu segundo ou sobre seu terceiro. É sobre continuar. Problemas irão acontecer. Pedrinhas no meio do nosso caminho, elas vão chegar até nós. Percalços, pessoas querendo tirar a gente do caminho, acontece demais, né? Como eu disse para vocês, na internet agora, o que tem de pastor pregando, o que tem de gente falando que é pastor, o que tem de gente falando que é profeta, né? Falam o que querem. E a gente às vezes acredita, a gente às vezes está num momento frágil, fragilizado. Às vezes a gente está num momento frágil na nossa fé, frágil emocionalmente, e a gente vai por aquele caminho. Mas o que Paulo está dizendo é, volte para o caminho. Porque não foi Deus quem disse isso para vocês, quem disse foi homem. Deus não foi, porque Deus não fala isso. É pelo contrário, Deus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. É isso que a Bíblia fala. A gente vê Paulo em Coríntios, aqui em Gálatas, em todas as suas cartas, mostrando que a vida cristã é uma vida de luta. E a gente vai ver mais na frente, Paulo sempre usa palavras bélicas, palavras de guerra. A Bíblia trabalha essa ideia, porque a vida cristã é uma luta, meus irmãos. Eu gosto muito de um clássico cristão, do John Bunyan, O Peregrino. Vocês já leram ele? Tem um Peregrino agora até para criança. Meus irmãos, aquele livro expressa muito bem o que é a vida cristã. Se vocês não leram, leiam. Porque a vida cristã é aquilo, é uma caminhada, é uma maratona. Maratona é diferente de 100 metros rasos. É explosão, 100 metros. Maratona não, maratona é esforço. É permanecer. Olha só o que Hebreus capítulo 12, verso 1 vai dizer. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grandes testemunhas de multidão, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. A vida cristã, meus irmãos, ela é de resistência, ela é de foco, ela é de constância, porque como o apóstolo Pedro diz, o vosso inimigo, que é o diabo, ele anda onde, queridos? Onde?
rugindo como leão, procurando o quê? Ou seja, tenha foco, querido. Tenha foco. É por isso que Paulo vai usar a expressão do fermento. Que na igreja a gente tem vários cozinheiros aí, né? A gente gosta de fazer pão e tal. Mas de uma forma bem simplória, né? Eu não sou um expert nisso. Mas o fermento é para fazer a massa crescer, né? E na Bíblia, sempre o fermento vai trazer a ideia de pecado. Sempre vai trazer. É por isso que Paulo fala, certamente não foi Deus que fez isso com vocês. Mas entendam, um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Ou seja, o perigo, ele é quase que invisível. A gente não vê o fermento no meio da massa. A massa só? A gente não vê uma maçã podre no nosso meio. A gente não vê pessoas disseminando. Ah, é sério que você gosta dos pastores? São muito chatos. Um ri demais. O outro tem a cara fechada. O outro gosta de abraçar demais. Ah, você gosta de um presbítero? Ah, você gosta do líder das crianças? Ah, você gosta do som da igreja? Ah, você gosta daquilo? Sabe essas pessoas que vai só jogando coisinhas? Sabe as más conversações? Vão sendo jogadas. Vão sendo jogadas. Vão sendo colocadas. E chega um momento que a gente vai estar fragilizado e a gente fala, opa, é isso mesmo. É verdade isso. De novo eu falo para os irmãos, o perigo ele não chega grande, ele chega pequeno. Ninguém adultera de uma vez, meus irmãos. É uma carona, é um abraço. Eu sempre abraço as mulheres de lado. Não quero nem que surja algum perigo de alguém achar alguma coisa. É uma palavrinha bonitinha aqui, ah, você está bonito, você está bonita. Mulher gosta de elogio, né? Às vezes alguém te elogia, você acha legal. O roubo, ninguém rouba 1 milhão de uma vez. Pega uma moedinha de R$1 que está na mesa ali, que você não sabe nem de quem é. Ah, está aqui dando sopa mesmo, eu vou pegar. O perigo é assim, ele é sorrateiro. E o inimigo é assim. Certa vez alguém me perguntou, pastor, por que hoje as pessoas não ficam mais endemoniadas, como antigamente? Falei, pergunta difícil, né? Poderíamos dar várias respostas, mas eu acho que, no meu entendimento, eu acho que é muito mais vantajoso para ele ficar na surdina. Ficar na escuridão, fazendo o que ele tem feito. Pessoas no celular toda hora. Hoje a gente não consegue nem ver filme, irmãos. A gente não consegue vir para o culto e prestar atenção na mensagem de 40 minutos. Estava prestando atenção ontem. Fui em 2 eventos e sempre a gente está com o celular na mão. Sempre nós estamos com o celular na mão. A gente está com os nossos amigos ali sentado. Essa semana mesmo eu me peguei fazendo isso. Eu falei, opa, não vou fazer mais isso. Sentado na mesa eu, Taidna e Esther comendo. Eu acabei de comer primeiro. Ao invés de eu conversar com elas, ter um momento de comunhão com a minha família, que é muito difícil lá em casa. Às vezes é só na terça e na sexta, porque quando a Taidna está em casa, nos outros dias ela está trabalhando. Eu estava mexendo no celular. Sorrateiro, sabe? O Instagram, mulheres de biquíni, homens se mostrando, cursos. Sabe essas coisas bem sorrateiras? E a gente vai acreditando naquilo. A gente vai se enveredando por aquele caminho. Quando a gente vê, a cruz está lá longe e eu estou no abismo do pecado. E aí que mora o perigo. Sabe por quê? O falso ensino, os falsos mestres, eles te escravizam porque eles não querem a sua salvação. Eles querem aquilo que vocês podem dar. Esses mestres aí fora, que se dizem pastores, eles querem o seu dinheiro. Querem status. Paulo está dizendo, olha, eu confio no Senhor. Quem vai guardar vocês disso é o Senhor. Não é a sua força, não é o seu dom, não é o seu talento. Eu creio que o Senhor guardará vocês dos falsos ensinamentos. Aquele que perturba vocês, seja ele quem for, ele será julgado por Cristo. Irmãos, se ainda prego a vocês que devem ser circuncidados, como dizem alguns por aí, se lembram que eu falei isso para vocês, que acusavam Paulo disso? Paulo diz,
Por que eu ainda sou perseguido? Meus irmãos, eu sou perseguido porque eu prego graça, porque eu prego cruz, porque eu prego Cristo. Sabe por que muitas pessoas não gostam da minha mensagem? Porque eu não prego bênção humana, porque eu não prego prosperidade, porque eu prego Cristo crucificado. Como ele mesmo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, escândalo para alguns e vergonha para outros. É esse Cristo que eu prego. É esse Cristo que eu prego, é isso que Paulo está falando. Eu prego a salvação por meio exclusivamente da cruz. É interessante que Paulo fala sobre julgamento e fala, olha, eles mereciam ser castrados ou até mutilados, que Paulo está dizendo. Pode ser essas duas traduções. Porque Paulo está dizendo, olha, se eles acham que é o circuncidar-se, então que eles tirem tudo. Vamos traduzir por miúdos, meus irmãos. Vamos traduzir na prática isso. Se você acha que é o seu esforço, então viva pelo seu esforço. Não peça ajuda para Cristo. Não clame Cristo. Queridos, o evangelho verdadeiro, sabe por que ele nos choca? Porque ele tira o orgulho. Ele não é libertino. Ele não é religioso. É por isso que o evangelho ele choca. É por isso que o verdadeiro evangelho choca. Ele não promete bênçãos terrenas. Ele promete salvação para você e para sua casa. Ele não promete vida próspera e eterna nessa terra. Ele promete vida próspera e eterna na eternidade com Cristo. Essa semana eu passei por um caso, né? Meu padrasto faleceu na terça. Mesmo que a gente estivesse esperando por isso, já vinha doente há alguns anos, sempre fica aquele ponto de interrogação sobre morte, né? Porque como a palavra diz, nós não fomos feitos para a morte. A morte é uma consequência do pecado. Mas a minha palavra para ali foi, o nosso Deus é soberano. O nosso Deus é soberano. Vamos descansar em Deus, Ele sabe o que vai acontecer. Ele é quem traz salvação. Nós não precisamos fazer nada para isso. Só precisamos permanecer. E esse é o último ponto que Paulo vai mostrar para nós, a última atitude. Nós precisamos praticar isso. Se o legalismo escraviza, meus irmãos, a liberdade em Cristo, ela produz amor. Se o erro destrói, a graça ela edifica. Se a falsa doutrina fere, é pesada, é cheia de rituais, é cheia de dogmas. O verdadeiro evangelho, pelo Espírito Santo, ele traz cura e leveza. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer de forma tão clara e bonita, porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não usem, porém, para satisfazer a natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Quando Paulo está falando aqui de servir, operar, a ideia dele é como uma base de operação num quartel-general. Nós vamos ficar vigilantes. E ao mesmo tempo a gente pratica o amor que nós recebemos de Cristo Jesus na cruz, amando o seu próximo. Eu acho tão interessante quando eu vejo pessoas, eu sempre falo isso, que fazem as coisas e nunca pensam no próximo. Esses dias mesmo eu fui parar no estacionamento e tinha um carro que parou em 2 vagas. Parou no meio de 2 vagas. Estou citando uma coisa muito simples. Sabe por quê? É na simplicidade que nós vemos o que a pessoa de fato ela pensa. Não pensa no próximo. Não pensa em quem vai estacionar ali, que vai ficar rodando. Irmãos, eu não consigo viver pensando em mim mesmo. Em tudo que eu vou fazer, eu sempre estou pensando no próximo. O que ele vai pensar? Como eu posso ajudá-lo? Tá bom, Deus me deu essa bênção, mas como eu posso ser bênção na vida do outro? O apóstolo Paulo limita a nossa liberdade até onde vai a do outro. Meu irmão, se você acha que você é livre, você é em Cristo Jesus, mas a sua liberdade machuca o outro, isso não é liberdade, é libertinagem. Ou religiosidade, como muitas igrejas fazem por aí. Meus irmãos, o que mais a gente vê hoje
são pessoas machucadas, maltratadas pela religiosidade. Seja na família, porque a família aprisionou, pressionou, ou seja, dentro de igrejas, que maltratou, expôs pecado da forma errada, expulsou da igreja porque não, você não é digno de andar conosco. Meus irmãos, aonde abundou o pecado, super abundou a graça do amor de Cristo para nos salvar, irmãos. E se Cristo pensa assim, por que eu não vou pensar? Por que eu não vou pensar? E é por isso que Paulo vai dizer no verso 14, pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ama o seu próximo como a si mesmo. Olhem aqui para mim, eu vou dizer algo forte aqui agora. Se você não ama o seu próximo, preste atenção, se você não ama, não tem atitudes de amor para com o seu próximo, provavelmente você não conhece o amor de Cristo Jesus. Se você acha que é ferindo as pessoas que você vai ser crente, se você acha que é maltratando as pessoas, porque eu sou santo, e sabe aquelas pessoas que se acham melhores do que a gente? Santas demais, sabe? E sempre está ali com um ferrão pronto para, você pecou. Essa pessoa, ela não se converteu, ela é uma religiosa. Porque Cristo não age assim conosco. 1 João 1,9 diz isso, é um texto que eu mais solto para os irmãos aqui, é que eu mais falo. Se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se Deus me perdoa, por que eu não vou perdoar o próximo? Por que eu não vou agir com amor para com o próximo? E Paulo está usando as mesmas palavras de Cristo Jesus em Mateus 22, dos versos 37 a 40, que a lei ela se resume em 2 preceitos: ame o seu Deus com toda a sua força e o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, baseia o primeiro amor em Cristo e depois o amor na prática para com o próximo. Quando eu vivo liberdade, eu amo. Quando eu vivo o amor de Deus, eu amo as pessoas. Quando eu vivo o amor de Cristo Jesus, eu tenho compaixão com o outro. Eu não vou brigar por um lugar dentro da igreja, por autoridade, por poder, para ser visto, porque eu não estou interessado nisso. Porque o único que vai aparecer é Cristo Jesus. Colossenses capítulo 3, verso 14 diz: acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em uma harmonia perfeita. Meus irmãos, onde há falta de amor, sobra ataques. Onde há falta de graça, sobra críticas. Onde há falta do Espírito Santo, sobra destruição. Preste atenção aqui em mim, irmão, estou acabando. Uma pessoa ou uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não morde, não devora, não destrói, mas ela cura, levanta em oração, ela abençoa, ela ama, ela é misericordiosa. Porque o sinal de quem permanece na graça e no amor de Cristo só tem uma regra: amar. É por isso que o verso 15 vai dizer: mas se vocês estão sempre se mordendo e se devorando, Paulo está usando uma expressão de feras. Tenham cuidado, pois correm o risco de vocês se destruírem. E, querido irmãos, igreja Betesda, nós não somos selvagens. Nós fomos salvos, lavados e remidos no sangue de Cristo. Então a gente precisa amar. Então hoje, diante da palavra que nós ouvimos, o chamado ele é claro. Solte o jugo que Cristo já quebrou na cruz e ame. Desfrute do amor de Cristo na sua vida. Feche a porta das más influências que distorcem o Evangelho e fique com os olhos fitos na palavra de Deus e em pessoas que pregam o verdadeiro Evangelho. Peça ao Espírito Santo que faça a sua vida um canal de amor e de bênção para o próximo. E eu encerro citando Judas, capítulo 1, verso 24. Toda glória seja dada àquele que é poderoso para
guardá-los de cair e para levantá-los com grande alegria e com amor, sem defeito, com a sua presença gloriosa, que é Cristo Jesus. Amém, igreja? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos para você orar. E a pergunta que eu faço para você, ela é simples, clara e objetiva. Você tem vivido a liberdade que Cristo conquistou na cruz? Feche seus olhos, por favor. Você tem vivido a liberdade que Cristo te deu através do amor, demonstrado no amor da cruz do Calvário? Você tem vivido o evangelho verdadeiro, ou tem vivido falácias pregadas por falsos mestres por aí? Ah, papai amado, como nós precisamos de Ti, Senhor. Deus, e nós queremos rasgar o nosso coração nessa noite, porque o Senhor nos conhece. Como o salmista vai dizer, o Senhor sabe quando nós nos deitamos, quando nós nos levantamos. O Senhor sabe os nossos pensamentos. O Senhor conhece e esquadrinha o nosso coração. E eu peço que o Teu Santo Espírito vá ao encontro agora de cada coração que está aqui, cada coração que está nos assistindo, do meu coração. Esquadrinha o nosso coração, Deus. Vê se há em nós algum legalismo. Vê se há em nós falta de amor. Vê se há em nós amarras que têm nos aprisionado ainda. E liberta-nos, Deus. Fala conosco, Pai amado. Transforma a nossa vida. Pai, nós queremos viver o Teu Evangelho de verdade. Nós queremos viver essa liberdade que o Senhor nos deu. Nós queremos viver o amor que o Senhor tem para nós. Nós queremos viver na graça, Pai. Pai, nos ajude a amar. Nos ajude a dar uma palavra de bênção quando alguém vem até nós com uma palavra dura. Nos ajude a estender a mão para aquelas pessoas que não estenderam para nós. Nos ajude a andar a segunda milha para pessoas difíceis. Nos ajude a amar. Pai, essa é a minha oração pela Tua igreja, a Igreja Bethesda, a igreja que o Senhor plantou, a igreja que o Senhor nos deu para congregarmos. Pai, faça da nossa igreja uma igreja de amor. Nós não queremos que aqui tenha guerras, pessoas se mordendo, se devorando, pessoas que não gostam umas das outras, pessoas que se acham melhores do que as outras. Tire isso do nosso coração, Deus. Que cada pessoa, quando entrar neste lugar, sinta o amor do Senhor. Em cada conversa, em cada gesto, cada pessoa se sinta amada, se sinta acolhida, se sinta bem recebida. Pai, cura. Traz cura agora para cada coração que está aqui. Traz cura para o nosso coração. Traz cura para nossas mágoas. Renova-nos, Deus. Em nome de Jesus, é o que eu clamo a Ti. Nós queremos viver na prática o que o Senhor nos ensinou nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém.